Olá, você está assistindo ao programa Apostila da TV Justiça. Eu sou Barney Bichara, procurador do Estado de Minas Gerais e professor de Direito Administrativo. O assunto de hoje é contratos administrativos. No estúdio da TV Justiça, aqui em Brasília, estamos com os alunos do Unicesp e Uniceub. E via web, estamos com os alunos do SED Cursos. Olá, pessoal. Vamos conhecê-los antes de começar. Por favor. Oi, meu nome é Ana Cláudia, eu sou estudante de Direito, estou cursando o 5º semestre e pretendo advogar. Ah, que ótimo. Corajosa. Você? Olá, meu nome é Bruno, eu sou aluno do 7º semestre e eu pretendo seguir a carreira de delegado da Polícia Civil. Ah, que ótimo. Parabéns. Meu nome é Fernanda, sou aluna do 4º semestre de Direito, fazer concurso público. Que ótimo. Está na metade do curso, hein? Já viu Direito Administrativo? Uma parte. Olá, sou Charlene Teles, estou cursando o 4º semestre e pretendo atuar na promotoria. Ah, que ótimo. Concurso para o Ministério Público. Isso. Difícil concurso. Você? Olá, meu nome é Alander, estou no 2º semestre, pretendo atuar na área de concursos. Que ótimo. Pessoal, via web, olá. Oi, meu nome é Roberta, sou Olá, meu nome é Evandro. Olá, meu nome é Ailton. Olá, o meu nome é Cleo. Olá, meu nome é Sherman. Que ótimo, que ótimo. Obrigado pela presença, obrigado pela participação. Vamos começar o nosso programa de hoje tratando dos principais aspectos do contrato administrativo. A primeira coisa a deixar clara é o conceito de contrato administrativo. Contrato administrativo pode ser conceituado como o acordo de vontades, o ajuste de vontades que a administração pública, nessa qualidade, celebra com pessoa física ou jurídica, pública ou privada, para a consecução de um fim de interesse público. É importante também dizer que há uma sistematização legal sobre o assunto. Temos uma lei que trata dos principais aspectos do contrato administrativo. É a Lei 8666 de 93. É isso mesmo. A 8666 de 93, ela disciplina tanto a licitação quanto o contrato administrativo. Importante também dizer que a Lei 8666, no parágrafo único do artigo 2º, define contrato. A lei não fala em contrato administrativo. A lei fala assim: considera-se, para fins desta lei, contrato todo ajuste, todo acordo de vontades celebrado entre a administração pública e o particular, gerando obrigações recíprocas. Percebam que a 8666, quando define, repito, no artigo 2º, parágrafo único, contrato, ela vai dizer: é o acordo, é o ajuste entre a administração pública e o particular, para criar obrigações recíprocas, independente do nome que vai ser dado. A lei diz: há contrato entre a administração e o particular. Mas quando eu comecei, disse para vocês que normalmente se conceitua o contrato administrativo como acordo que a administração, nessa qualidade, celebra com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, para a consecução de um fim de interesse público. Percebam que a doutrina, ao conceituar o contrato, a doutrina enxerga no contrato um ajuste mais amplo, tanto com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas. E a lei não. A lei, ao conceituar contrato, restringe o acordo a particulares. O contrato administrativo é uma espécie dentro do gênero contratos. A doutrina também aponta algumas características dos chamados contratos administrativos. De forma sistemática, podemos apontar as seguintes. Primeira característica: o contrato administrativo, ele é sempre consensual. O contrato administrativo, ele é sempre consensual porque ele depende da anuência, da concordância, da manifestação da vontade do contratado.
Ninguém contrata sozinho. A administração pública, para contratar, ela precisa contratar com alguém. E esse alguém tem que aceitar. Por isso que o contrato administrativo ele é consensual. A segunda característica é o contrato administrativo, ele é, em regra, oneroso. Ou seja, ele possui um conteúdo econômico, em regra. Excepcionalmente, se houver previsão legal, princípio da legalidade, ele pode ter um conteúdo não oneroso, mas não é a regra. A regra é que ele tem um conteúdo econômico. Quem contrata pretende receber alguma coisa pela prestação. Terceira característica, o contrato administrativo, ele é formal. Não basta as partes manifestarem a sua vontade. É necessário que as formalidades previstas na lei sejam observadas. E, em regra, o contrato administrativo ele é escrito. Olha que coisa importante. Em regra. Por que em regra, professor? Porque a Lei 8666, no artigo 60, vai dizer que o contrato administrativo pode ser verbal, se for um contrato de pronta entrega, pronto pagamento, e cujo valor não exceda a 5% do valor previsto para a modalidade de convite, isto é, R$4.000. Se o contrato é de pronta entrega, pronto pagamento e até R$4.000, a administração pode escolher se faz a forma escrita ou se faz a forma verbal. Olha que importante, temos aí uma hipótese na qual a forma é discricionária. Caberá à autoridade dizer se prefere por escrito ou se prefere verbal. Mas, em regra, o contrato administrativo ele é por escrito. Por isso que a doutrina aponta. O contrato ele é formal. Quarta característica, o contrato administrativo ele é comutativo. As partes possuem prestações equivalentes e pré-conhecidas. A administração sabe o que vai fazer e o contratado sabe o quanto receberá pela sua prestação. A administração faz, o contratado faz também. Obrigações equivalentes, obrigações recíprocas. A próxima característica é que o contrato administrativo ele é intuito personae. O contrato administrativo ele é personalíssimo. A administração celebra o contrato administrativo em razão das características pessoais daquele que ela escolheu para contratar. Lembrem-se que a administração pública não contrata quem quiser. A administração ela vai fazer um procedimento licitatório, também é a regra. E entre todos aqueles interessados em contratar, ela escolhe um, aquele que assinará o contrato administrativo. Se eu contratei você, é você que tem que fazer o contrato. Por isso que o contrato ele é personalíssimo. Por isso que o contrato administrativo é intuito personae. Importantíssimo lembrar que a Lei 8666 ela admite no artigo 72, de forma excepcional, a subcontratação. Por que você está falando assim, professor? Porque, se é possível subcontratar, eu estou tendo uma exceção ao caráter personalíssimo do contrato administrativo. Mas a regra é, ele é personalíssimo. Excepcionalmente, o artigo 72 da 8666 admite a subcontratação. Também é característica do contrato administrativo a presença das cláusulas exorbitantes. A presença das cláusulas exorbitantes caracteriza o contrato administrativo, peculiariza o contrato administrativo. Por quê? Porque essas cláusulas não podem jamais existir em um contrato de direito privado. Mas o que são cláusulas exorbitantes, professor? Cláusulas exorbitantes são aquelas cláusulas que dão privilégios à administração dentro da relação contratual. São cláusulas que colocam a administração no nível de verticalidade em relação ao contratado. O que é peculiar do direito administrativo é leonino no direito privado. O que é característico do direito administrativo é abusivo no direito privado. Presença das cláusulas exorbitantes. Também vale dizer, é característica dos contratos administrativos ele ser um contrato de adesão.
Aquele que contrata com a administração adere às condições contratuais. Essas, portanto, são as principais características do contrato administrativo. Ele é consensual, ele é formal, ele é oneroso, ele é comutativo, ele é personalíssimo, ele possui cláusulas exorbitantes e ele é um contrato de adesão. A Lei 8666 ainda traz, no seu artigo 54, as regras que orientarão a interpretação do contrato administrativo. Como que se deve interpretar um contrato administrativo? A lei nos ajuda, a lei nos orienta, a lei vai dizer, primeiro, o contrato administrativo, ele se interpreta a partir de suas cláusulas regulamentares. Segundo, o contrato administrativo, ele se interpreta a partir dos preceitos de direito público e, subsidiariamente, pelos princípios da teoria geral do contrato próprio do direito privado. Primeiro, eu leio as cláusulas. Se não for suficiente, eu recorro aos princípios de direito público. Se ainda assim não for suficiente, eu recorro aos princípios da teoria geral dos contratos. Temos os contratos administrativos ainda, cláusulas necessárias. O que são as cláusulas necessárias? Como o próprio nome diz, cláusula necessária são aquelas cláusulas obrigatórias, necessárias, em todo contrato administrativo. Todo contrato administrativo deve obrigatoriamente trazer essas cláusulas, que estão previstas no artigo 55 da Lei 8666. O artigo 55, ele traz uma lista de cláusulas que todo contrato deve possuir. Mas ali eu tenho uma coisa perigosa. Por quê? Porque o artigo 55 fala assim, são cláusulas necessárias em qualquer contrato administrativo. 2 pontos. E em um dos incisos do artigo 55, vem a garantia quando exigida. Gente, a garantia, a exigência da garantia só vai ser cláusula necessária se a administração quiser exigir do contratado a garantia. Eu, administração pública, contrato você para você fornecer um bem, para você prestar um serviço, para você construir uma obra. Eu contrato você e digo, preciso de uma garantia para assegurar a plena execução do contrato. Se eu exijo a garantia, ela passa a ser cláusula o quê? Necessária. Mas, se a administração disser, não, a garantia ela não é necessária, ela não se justifica, porque o contrato é pequeno, é bobo. Então, eu não quero exigir garantia. Aí, a garantia não é cláusula necessária. É só uma observação, porque nos deparamos com o artigo dizendo são cláusulas necessárias em todo contrato. E uma delas que diz a garantia, quando exigida. Então, se ela só é obrigatória quando exigida, ela não é sempre obrigatória. Mas aproveitando, vamos falar da garantia. O que é a garantia, professor? A garantia é a exigência que a administração pública faz para se acautelar. É a exigência que a administração pública faz para se precaver de um futuro inadimplemento contratual. A administração fala, eu estou contratando essa pessoa jurídica para executar o contrato, mas eu não tenho certeza se ela conseguirá. Eu espero. Tanto é que eu a contratei. Mas por segurança, eu exijo dela a garantia. A administração exige a garantia se quiser. E quais são as formas de garantia previstas na lei? Artigo 56 da 8666. Primeiro, dinheiro ou títulos da dívida pública. Segundo, seguro-garantia. Terceiro, fiança bancária. A administração exige a garantia do contratado se a administração quiser. Se ela não quiser, ela não exige. Mas uma vez exigida, cabe ao contratado escolher
a garantia que deseja prestar. Claro, é quem está garantindo que escolhe a garantia. Então, cabe a você, contratado, dizer à administração, eu quero garantir oferecendo títulos à dívida pública. Ou vou oferecer uma fiança bancária. Insisto, a administração exige se quiser. Uma vez exigida, cabe ao contratado escolher entre as garantias previstas na lei. Qual o percentual da garantia? A regra é que a garantia seja de 5% do valor do contrato. Tudo bem? Mas a 8666, nesse mesmo artigo 56, vai dizer, excepcionalmente, se o contrato envolver riscos consideráveis, se ele for de grande vulto, se ele tiver complexidade técnica, a administração poderá ampliar a garantia para até 10%. A lógica é, se aumenta o risco, deve aumentar o quê, gente? A garantia. Riscos financeiros consideráveis, complexidade técnica, alto vulto. A administração pode pensar, esse contratado não vai dar conta. Então, para me antecipar, elevo a garantia de até 5% para até 10%. Mas, insisto, regra, 5%. Exceção, 10%. Claro isso aqui? Muito importante. O contrato administrativo, ele pode ser alterado ao longo do seu curso. Claro, o contrato administrativo pode ser alterado ao longo do seu curso, porque, como eu disse, a finalidade de qualquer contrato administrativo é o interesse público. Estão lembrados? O que é contrato? É o acordo de vontades entre a administração, que nessa qualidade celebra com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, para a consecução de um interesse público. Se o fim do contrato é o interesse público pode mudar. Se o interesse público pode mudar, o contrato também poderá mudar para satisfazer o interesse público. O contratado aceita qualquer mudança, mas a lei consagra ao contratado pela administração um direito. O direito de ver mantido o equilíbrio econômico financeiro do contrato administrativo. Posso alterar o contrato? Posso. Não podemos esquecer. Princípio da legalidade. A administração faz o que a lei manda. Então ela pode alterar o contrato obedecendo à lei. Mas como disse, apesar disso, a lei assegura ao contratado um direito de ver mantido ao longo de toda a execução do contrato o equilíbrio econômico-financeiro, que alguns preferem chamar de equação econômico-financeira. O que é isso, professor? Equilíbrio econômico-financeiro ou equação econômica-financeira é a relação de equilíbrio, é a relação de congruência entre os encargos do contratado e o valor pago pela administração. É a relação de congruência entre o que o contratado faz e o quanto a administração pública o remunera. Se o contrato se tornou mais oneroso porque a administração alterou o contrato para atender ao interesse público, o contratado terá direito de ver reequilibrado a relação jurídica contratual. Muitíssimo importante. Outra questão relevante que devemos tratar, a responsabilidade do contratado na execução do contrato. Vejam que o Supremo Tribunal Federal, no final do ano passado, julgou a ação declaratória de constitucionalidade número 16, tratando exatamente sobre esse ponto. A 8666, no artigo 70, vai dizer o seguinte: o contratado, ele responde pela execução do contrato. O contratado, ele recebe para executar o contrato, logo, essa execução corre por sua conta e risco. Então, se o contratado, na execução do contrato ou após a execução do contrato, lesa alguém ou lesa a administração, caberá ao contratado responder pelos danos gerados. Professor, uma responsabilidade objetiva ou uma responsabilidade subjetiva?
cuidado, cuidado, o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, fala assim: as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros. Então, você tem que pensar, a responsabilidade do contratado será objetiva se o contratado estiver executando um serviço público. Porque o contratado, ele pode estar fornecendo um produto para a administração. Ele pode estar construindo uma obra para a administração. Ele pode estar prestando um serviço para a administração. E aí a responsabilidade não é objetiva. A responsabilidade é subjetiva. Por quê? Fornecer obra, prestar serviço, não é serviço público. Muito importante. Em relação aos encargos trabalhistas, professor, e em relação aos encargos fiscais, e em relação aos encargos comerciais decorrentes da execução do contrato, a 8666 diz: quem responde pelos encargos trabalhistas é o contratado. Quem responde pelos encargos comerciais é o contratado. Quem encargos fiscais é o contratado. A administração não tem nada a ver com isso. Mas por que o Supremo Tribunal Federal se pronunciou na DC número 16? Porque o TST possui uma súmula, a súmula 331. E a súmula 331 do TST dizia que o Estado respondia pelos encargos trabalhistas que a administração respondia, pelos encargos trabalhistas que o contratado não assumiu. Se o contratado não pagasse os encargos trabalhistas, a administração pagaria. Embora a lei dissesse que não pagava, não responde. Mas o governo do Distrito Federal, em face da súmula 331 do TST, ajuizou uma ADC, que o STF, no final do ano passado, disse: a lei 8666 é constitucional, não transfere encargo algum. Tudo bem? E encargos previdenciários, professor? A lei 8666 diz que o contratado e a administração, em encargos previdenciários, a administração e o contratado respondem solidariamente. Muito importante. Vamos finalizar o primeiro bloco e daqui a pouco nós voltamos com a participação dos nossos alunos aqui no estúdio em Brasília e nossos alunos via web. Até daqui a pouco.